2 ao dia 8. Amém? Deus abençoe, irmã Thelma. E já estamos no mês de setembro. Já estamos no mês de setembro. Se uma professora de português mandou uma correção para mim, e se ela estiver aí me assistindo, mande a palavra. Ela falou, pastor, tem uma palavra que o senhor fala que parece, mas o senhor está falando errado. Então, se a professora está aí, me corrige aí a palavra. Irmãos, eu sou totalmente aberto para ser corrigido. Tudo que for para me acrescentar e melhorar como ser humano. Então, às vezes é o vício, né? Você tem um vício de linguagem que o teu cérebro é programado e você acaba falando coisas erradas sem querer. E eu não tenho problema nenhum de ser corrigido. Tem pessoas que acham, a irmã mandou um áudio para mim toda envergonhada, misericórdia, pastor, quem sou eu para ali? Eu não sei qual palavra, o problema é essa, que eu não lembro. Se ela estiver aí, que manda que manda de novo a palavra, mas que Deus venha dar graça, né? Toda vez a pronúncia é errada. Mas pensa num camarada, irmãos, que sempre está pronto a melhorar, é o pastor Carlos. Eu preciso melhorar a cada dia. Mas Deus vai me iluminar aqui o meu cérebro e a gente vai aprender aí. Eu estou falando a verdade, a gente tem que melhorar sempre. Irmãos, humildade de saber que você está errado é uma coisa gloriosa. Né? Muitas vezes você vai corrigir uma pessoa, a pessoa não tem capacidade de ser corrigida. Né? A pessoa não tem capacidade de receber a correção. Irmãos, a correção, ela te engrandece, né? Você ser corrigido por alguém. E aqui a gente tem médicos, que não se manifesta aqui, mas aqui no canal a gente tem médicos, advogados, desembargadores, empresários que nos assistem diariamente, né? Então, é algo que a gente precisa sempre melhorar em nome de Jesus. É isso mesmo, irmã Vana. Correção traz crescimento. E não tenham vergonha, irmãos, né? Tem coisas que eu não tenho, que nem tem gente aqui que entra aqui rápido e quer que a reportagem da capa seja colocada logo, porque não tem paciência. Tem gente que quer meio que comandar as coisas, não tem como. Mas se for para corrigir para mim, para melhorar, é glorioso. Eu não tenho problema nenhum. Irmãos, eu quero começar, eu vou tocar nesse assunto, né? Que eu falei sobre plástico no organismo de crianças que estão nascendo e está gerando autismo esses dias. Eu não sei se vocês estavam aqui, só que olha só, irmãos. Olha só, irmãos. Estudo preliminar aponta que cérebro humano já pode ser composto por 0,5% de plástico. Você tem noção disso? Vocês têm noção disso, irmãos? Que a criança já nasce com cérebro no organismo que está gerando. Eu vou mostrar a reportagem, o autismo. E agora foi feito um estudo e foi comprovado que existe plástico no cérebro. Aí olha a consequência disso. Cerca de 0,5% dos nossos cérebros já podem ser compostos hoje por microplástico, apontou um estudo conduzido por especialistas da Universidade do Novo México. Os achados divulgados em maio pelo a Agência de Pesquisas Biomédicas do Governo dos Estados Unidos.
ainda estão no estágio pré-print, ou seja, não foram até o momento revisados por outros cientistas, mas podem indicar uma nova preocupante realidade. O resultado das 91 amostras de cérebros retiradas em autópsias. Agora, presta atenção na data. Autópsias realizadas no primeiro semestre de 2024, esse ano, impressionaram. Elas continham, em média, de 10 a 20 vezes mais plástico que outros órgãos. Um estudo realizado pela Universidade Duke, também nos Estados Unidos, e publicado pela revista Science, em 2023, apontou uma relação entre exposição do cérebro a nanoplástico e poliestireno aniônicos encontrados. Agora, veja onde é encontrado, irmãos, esses microplásticos que ficam no organismo. Encontrados em embalagens como copos, talheres descartáveis e sacolas. E o desenvolvimento da doença de Parkinson, a erosão desse tipo de lixo em ambiente marinho e exposto aos raios ultravioletas liberados partículas que podem não só entrar na corrente sanguínea humana, como romper a barreira hematoencefálica em mamíferos, efetivamente invadindo o seu cérebro. A nova pesquisa da Universidade do Novo México aponta que a relação também pode existir para outros tipos de doenças neurológicas, como, olha só, irmãos, demência frontotemporal, da qual sofre o ator Bruce Willis, e a doença de Alzheimer, já que existiria uma tendência de aumento de casos desses distúrbios nos últimos anos, que poderia estar relacionada à maior exposição dos humanos a esse tipo de poluente. E aí eu conversando com a missionária, irmãos, ela me falou sobre quem, na realidade, o micro-ondas já é um veneno, né? O micro-ondas, Deus abençoe, Américo. O micro-ondas já é um veneno. Agora, você colocar plástico com alimento no micro-ondas, se ele não for próprio para micro-ondas, você está gerando uma reação química que vai te danificar o organismo. Alguém sabia disso daqui? Por exemplo, normal você esquentar as coisas no micro-ondas. Agora, dependendo do plástico que você colocar no micro-ondas, vai gerar uma reação química que vai prejudicar você. Vocês estão entendendo ou não? O que eu estou falando? Agora, tem gente que tudo que faz no micro-ondas. Então, eu fico analisando essas coisas, mas agora só para você entender. O cérebro, o Alzheimer está sendo gerado por isso. Daí, esses dias, eu falei aqui sobre outra questão muito séria, né? Que é o autismo relacionado também. O autismo relacionado com plástico. Então, não é brincadeira. Eu tenho a reportagem aqui no meu... Meu Deus, irmãos, estou com uma tosse alérgica que só Deus. Eu fiz uma reportagem
falando sobre isso com vocês, sobre o autismo, está inteiramente ligado também a nanoplástico que as mães estão ingerindo na gravidez. É assombroso o tanto de envenenamento, né? Envenenamento. E a gente está caminhando aí, infelizmente, de uma forma programada, minuciosamente, nós estamos caminhando para uma alimentação altamente destrutiva. Eu não sentar a matéria agora. Altamente destrutiva, que é as alimentações que vêm de laboratório, né? O irmão Miros me mandou uma reportagem aqui da JBS, que vai construir agora, numa larga escala, né? É uma larga escala, uma alimentação totalmente de sintética. Olha só. JBS abala a indústria mundial ao anunciar que vai produzir carne sem abater animais. E isso foi uma reportagem do Compre Rural de 29 de agosto. E aí nós estamos na agenda do inseto, carne sintética e comida transgênica. Pastor Carlos, isso traz consequências? Misericórdia. A gente está aí, irmãos. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Essa reportagem. Só para vocês entenderem. A mudança genética, ela está fazendo com que nasça mais mulheres do que homens e homens afeminados. Olha isso daqui. E isso tudo, existe uma interferência de alimentação que modifica a genética. E aí, olha só, o cromossomo Y está sumindo. E olha aqui, ó, para quem... Folha de São Paulo, né? Ó, no último dia 11, no último dia de agosto de 2011, duas geneticistas trataram em um debate numa conferência internacional em Manchester, na Inglaterra, enquanto Jennifer Graves defendia que o cromossomo Y dos mamíferos estaria fadado a um desaparecimento gradual, tanto que alguns roedores já tinham sumido do mapa devido à degeneração contínua, rápida, tal. E aí, se você for estudar sobre isso, olha só, os homens estão perdendo o cromossomo Y. E o que é isso? Os homens estão perdendo a masculinidade. E dizer que isso é programado para muita gente é loucura. Mas eu já disse, por exemplo, o nanoplástico está gerando Alzheimer e está gerando a questão do autismo. Então, veja bem, isso quer dizer, aquilo que a gente ingere está interferindo na genética. E lembra o texto
de Lucas 17, 26, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. E o que aconteceu nos dias de Noé, irmãos? Uma corrupção genética e espiritual. A mesma coisa está acontecendo agora. A mesma coisa está acontecendo agora. Nós estamos diante de uma corrupção genética e espiritual. É só você ler Gênesis 6, versículo 1 e 2, você vai ver que houve uma corrupção genética e uma corrupção espiritual que trouxe o dilúvio sobre a terra. Nós estamos vivendo uma corrupção genética e espiritual. Isso daí, irmã Maria 793, eu postei um vídeo sobre isso daí, derrubaram o meu Instagram. Então, eu digo para vocês, aí veja bem, nós não podemos ficar sem se alimentar, mas está havendo. E eu recebi, eu não vou dizer nome nada aqui, teve um seminário do Médico pela Vida, meu irmão. Eu vou ter que criar um mecanismo privado para a gente conversar. Eu recebi um material do suco de Giló, de conectividade do suco de Giló com internet 5G, que foi assombroso. E é uma médica do Médico pela Vida falando de como é o que foi colocado dentro do homem é assombroso. Eu vou dizer para vocês que eu assisti parte da aula, eu recebi parte da aula, né? Parte da aula, e eu vou dizer para vocês. A gente não pode nem pensar em falar um negócio aqui que eles derrubam tudo que você tem na internet por falar a verdade. Mas é assustador. É assustador. Assustador. O que foi colocado nas pessoas, aquele negócio do Bluetooth, vocês lembram? Se liga o Bluetooth, aparece todo mundo lá? Aquilo lá foi comprovado. Foi comprovado que é uma verdade e existe dentro da própria como é que fala? De tudo que foi colocado aí dentro das pessoas é assombroso. Eu vou dizer para vocês que o que eu vi, eu não estou dizendo coisa que acabou, é peso, é um monte de coisa, e são nanos robôs que foi colocado, então assim, é só Deus. Só Deus, só Deus, só Deus e só Deus. Nós estamos ao vivo. Irmãos, eu quero falar algo muito, mas é muito sério mesmo com vocês. É muito sério, tá? Eu até pensei em não falar, porque eu pensei em não falar, porque isso vai gerar curiosidade, até medo, porque tem pessoas que não têm